Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nos exemplos e nos exercícios resolvidos em sala de aula das notas de aula de cálculo 2 a respeito de funções de várias variáveis. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente está considerando aqui a função f de xy essa função f de xy, ficou pior, né? É melhor só ter marcado, igual a raiz quadrada de x mais y mais 1, tudo isso dividido por x menos 1. E nós queremos, primeiramente, determinar o valor da função avaliado no ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Bom, a gente viu isso em sala de aula, basta a gente substituir esse ponto na nossa regra, ou na nossa função. Então, isso é raiz, está resolvido ali, mas tudo bem. De 2 mais, no lugar do y, 3 mais 1. Tudo isso dividido por x, que é 2, menos 1. Então, isso dá a raiz de 6. Então, sempre que a gente quiser avaliar o valor de uma função num ponto, basta a gente substituir, contanto que esse ponto esteja no domínio da função. E aí a gente já vai dar uma olhada o que é o domínio dessa função. Então, nós temos aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor de ver a nossa função. Essa aqui é a nossa função. Quando nós vamos olhar o domínio de uma função, geralmente ela é dada por uma regra, e se ele não é especificado, fica subentendido que o domínio é o conjunto de todos os pontos para os quais a função está definida, ou seja, onde eu não tenho um problema nessa função. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer achar o domínio é identificar os problemas dessa função. Primeira coisa, aqui é um quociente. O que nunca pode acontecer num quociente? A parte de baixo não pode ser zero. Então quer dizer que eu tenho que ter x menos 1 diferente de zero. Ou seja, x obrigatoriamente tem que ser diferente de 1. Além disso, veja que aqui em cima a gente tem uma raiz quadrada. O que não pode acontecer numa raiz quadrada? O que está dentro da raiz tem que ser estrito não, tem que ser maior ou igual a zero. X mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Pronto, a gente acabou de determinar nosso domínio. E aí, escrevendo com a notação, está aqui, que foi resolvido já. Domínio é o conjunto de todos os pontos pertencentes ao R2, xy pertencente a R2, tal que x tem que ser diferente de 1 e x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente quiser um esboço gráfico desse domínio, não vou fazer porque já está feito aqui. A gente tem isso daqui. Então, essa aqui é a reta x mais 1 mais x mais y mais 1 igual a zero. Essa retinha aqui. Como lá a gente tem, voltando aqui no nosso domínio, a gente tem a igualdade. Então, essa linha é contínua. E o x tem que ser diferente de 1. Então, aqui, essa reta é a reta x igual a 1. A gente faz pontilhado. Aí, de novo, como que eu faço para determinar se eu estou acima ou abaixo dessa reta? A gente viu na aula passada. Basta eu substituir um ponto que eu tenho certeza que está em uma das duas regiões e verificar se isso aqui é satisfeito. Veja que o ponto 0, 0, se eu substituir, eu fico com 0 mais 1 maior ou igual a 0. Isso é verdade? Sim. Então quer dizer que o ponto 0, 0 pertence a essa região. Está aqui, ponto 0, 0 pertence a essa região. Logo, é essa parte de cima. E eu só vou ter essa linha pontilhada que nenhum ponto sobre essa reta aqui eu vou tomar. Esse é o domínio. Vamos ver os exercícios em sala. Então, determinar primeiro letra A. Determinar f
de 2 e 3. Nossa função é raiz quadrada de 4 menos x² menos y², substituindo esses pontos, isso dá a raiz quadrada de 4 menos x é 2 ao quadrado. Veja que o menos não está sendo elevado ao quadrado. Menos o y, que é 3, mesma coisa, ao quadrado. Então, isso é raiz quadrada. 4 menos 4 menos 9. Isso é raiz de menos 9. Como nós estamos em cálculo trabalhando com números reais, isso não existe. Ou seja, esse ponto 2 e 3 não está no domínio da nossa função. Tá? Então, já vamos olhar para o domínio. O que não pode acontecer? Bom, isso é uma raiz quadrada, então, de novo, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. É um menos y², não é mais y². Isso tem que ser maior ou igual a 0. Bom, daqui a gente tira aqui 4, na linha de baixo, 4 tem que ser maior ou igual que x² mais y². Se nós tomarmos a igualdade, isso daqui é a equação de uma circunferência de raio 2. Vamos nós com nossos eixos, né, que eu nunca consigo fazer reto. Então, centro 0 e raio 2. Raio 1. Se eu não consigo fazer a reta, quem dirá o círculo, né? Vamos lá. Eu posso ter a igualdade. Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos numa tentativa de desenhar um círculo. Imagina que isso é um círculo. Pronto. E aí eu tenho que decidir. Meu domínio é a parte de dentro desse círculo ou a parte externa a ele. De novo, pega um ponto que você tem certeza que está aqui dentro, 0, 0. Se você substituir aqui, você tem uma verdade ou não? 4 maior que 0 mais 0. Isso é verdade. Então significa que o meu domínio é toda essa região interna ao círculo. Veja que o ponto que a gente testou lá antes, 2 e 3, ele se encontra aqui. 1, 2, 1, 2, 3. Ele está fora do domínio. Por isso que a função não estava definida naquele ponto. Tá? Vamos para o próximo. Dá para a cor preta. Agora nós temos a função f de x, y, igual a x, ln de x² menos y. Lembra do cálculo 1 da função ln, logaritmo? Lembra que o gráfico dela, lá no cálculo 1, ele era algo mais ou menos, vamos fazer isso aqui, dessa forma. Um pouquinho mais bem feita, claro, mas era algo mais ou menos dessa forma. Olhando aqui, a gente vê que o que está dentro aqui
tem que ser positivo. Aqui fora não interessa que valor a gente coloca para o x. A única restrição que a gente vai ter é que isso daqui tem que ser maior que zero. Pode dar zero? Se você lembrar lá de logaritmo, não pode, né? Porque o que é o ln? ln é log na base e. Então, se eu tenho, vamos colocar a igual a um b, lembra da regrinha de log? Isso significa, a inversa, então, é o e que elevado na b da a. Ou seja, se o a for zero, não tem nenhum número, não existe nenhum número b, tal que eu faça e elevado nesse número de zero. Então não pode ser zero. Tá? Além do mais, e é positivo. Quando eu elevo isso a qualquer número, o resultado sempre vai ser um cara positivo. Por isso que a gente tem, então, no nosso domínio, que x² menos y tem que ser maior que zero. Então, a gente tem x² maior que y. A gente não calculou, já estamos direto indo para o domínio, né? A gente já volta e calcula f de 2 e 3. Bom, continuando para o domínio, então a gente tem essa restrição. Veja que se fosse uma igualdade, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Vou analisar o que acontece com a igualdade. Tá? Então, vamos traçar aqui o gráfico de x² igual a y. Isso é uma parábola. Para x igual a zero, y é zero. Está aqui. Para x igual a 1 e x igual a menos 1, o y é 1. Pronto. Então, um esboço da minha parábola. Imagina que está passando por aquele ponto, né? Está aqui. Mas veja que a gente não tem a igualdade. Então, quer dizer que a nossa linha não pode ser contínua. Vamos pontilhar essa linha. Ok? E nós estamos aqui, nessa região de dentro ou na região de fora. De novo, pega um ponto e testa. Veja, esse ponto está aqui dentro. Esse ponto é o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. Se eu colocar x igual a 0, y igual a 1, isso dá uma verdade? 0 é maior que 1? Não. Então isso significa que o domínio é essa parte de fora. Tá? E aí pontilhado, porque a gente não tem a igualdade aqui no domínio. Tá? Então, se a gente for escrever domínio da nossa função f, vai ser conjunto dos pontos pertencentes, xy pertencentes a R2, tais que x² é maior que y. E a única restrição que a gente tem. Faltou calcular a f de 2 e 3. Basta a gente substituir na nossa função. Então, isso é 2 que multiplica ln de 2 ao quadrado menos menos 3.
Isso dá 4. 4 menos 3. 1. ln de 1 é 0. E 2 vezes 0 dá 0. A letra C eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Então, primeiro, vou começar aqui em cima. Então, letra C. AF de 2 e 3. Isso é raiz quadrada de 1 mais 2 menos 3 ao quadrado. Isso é raiz quadrada de 1 mais 2, 3. 3 menos 9, menos 6. Ou seja, esse ponto não está no domínio da nossa função. De fato, isso é uma raiz. O que não pode acontecer? O que está dentro não pode ser negativo. Então, 1 mais x menos y. Y feio. Menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0. Então, isso dá... Vamos deixar o x aqui. X maior ou igual que y ao quadrado difícil. Y ao quadrado menos 1. Se a gente for fazer um esboço, o que a gente tem? Vamos ver a igualdade, né? X igual a y quadrado menos 1. Quando o y for 0, o x vai ser menos 1, se a gente estiver tomando a igualdade. Então, significa que este ponto está no gráfico. Quando o y for 1 ou menos 1, que a gente vai ter 1, menos 1, 0. Então, quer dizer que ele passa nesse pontinho e passa nesse ponto. Grau 2, uma parábola aqui deitada, né? Tem igualdade, posso fazer contínuo. Imagina que isso é uma parábola deitada. Bom, a gente já viu que o ponto 2 e 3 não está no domínio. Então, quer dizer, ponto 2 e 3 está 1, 2 e 3 está aqui. Então, quer dizer que nosso domínio é essa parte de dentro. Ok? Encerramos, então, a parte de domínio e esboço do domínio. Vamos para gráficos. Bom, a gente já falou isso em sala de aula, né, pessoal? Gráficos, na verdade, de funções de várias variáveis, a gente não traça eles à mão. Pelo menos a grande maioria deles não. É praticamente impossível, né? Alguns gráficos mais simples a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo. Como a gente viu nesse exemplo aqui. Então a gente fez o esboço do gráfico da função f de xy igual a raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? Que é aquela função que estava lá, que está aqui. Então a gente já viu o domínio dessa função, lá no plano xy, é essa circunferência. E aí lembra que a gente viu em sala que para fazer o esboço do gráfico, o que a gente faz? A gente analisa os planos cartesianos. Então a gente toma z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0 e analisa o que a gente obtém. Quando a gente toma z igual a 0, a gente está lá no plano xy. Né? Lembra que a gente faz o esboço para R3, os eixos coordenados, eixo x, eixo y e eixo z. Então, se eu tomo z igual a 0, significa que eu estou aqui no plano xy.
Quando eu tomo y igual a zero, eu estou analisando o que está acontecendo nesse plano aqui. E quando eu tomo x igual a zero, eu estou analisando o que está acontecendo nesse plano. Então é isso que a gente fez aqui no exemplo. Tá? Quando a gente tomou z igual a zero, a gente ficou com... Deixa eu ver se... Não. Então vai ter que ser resolvido aqui mesmo. Quando a gente toma z igual a zero, eu vou apagar isso aqui tudo. Vou deixar só você. Veja que ali onde eu deixei, a gente já tem o que está acontecendo no plano XY. Né? Por quê? Quando a gente toma z igual a zero, então a gente está ficando com zero igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando que isso aqui vai dar zero? Quando nós tivermos 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Ou seja, quando x quadrado mais y ao quadrado for igual a 4. Isso é a equação de uma circunferência. Então a gente está só com essa borda aqui, né? Circunferência de raio 2. É isso que vai estar acontecendo aqui no plano XY. Tá? Então, a gente já sabe o que acontece no plano XY. É uma circunferência de raio 2. Quando a gente toma x igual a zero, então a gente fica com z igual a raiz quadrada 4 menos y ao quadrado. Veja que isso está dizendo que a gente só tem valores de z positivo. E quem são esses valores? Só z positivo. Isso aqui é a mesma coisa, a gente consegue z quadrado igual a 4 menos y quadrado, né, para eliminar essa raiz, para a gente ver o que está acontecendo. Então, z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Novamente, aqui a gente tem uma circunferência de raio 2. A gente está tomando só a parte positiva, então, plano ZY, a gente teria aqui fazer uma marcação, 1, 2, como se a gente tivesse só a parte superior de uma circunferência aqui no plano ZY. E a mesma coisa quando a gente toma y igual a zero. O que vai mudar é que agora a gente tem uma circunferência, então a gente está com z igual a raiz quadrada 4 menos x ao quadrado. Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai obter z ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4. Outra circunferência. Agora no plano z x. Meu desenho, claro, ficou feio, mas na próxima página a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui em verde, quando a gente toma o z igual a zero,
em vermelho quando tomamos x igual a zero, então estamos no plano ZY, circunferência de raio 2, só a parte superior. E aqui a mesma coisa no XZ. Tá? Para os exercícios, vamos lá. Então, para o exercício A, agora a gente tem f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Domínio todos os reais, todo o R2, perdão, a gente pode colocar qualquer valor aqui, não temos nenhum problema. E vamos analisar o que está acontecendo nos planos. Se a gente tomar z igual a zero, então a gente fica com 0 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja que esse é um número positivo, esse é um número positivo, eu estou somando os dois e está dando 0. A única solução para isso é o ponto 0, 0. Então quer dizer que essa função toca exatamente esse pontinho aqui. Quando nós tomamos x igual a 0, então nós ficamos com z igual a y ao quadrado. Isso é uma parábola aqui no plano zy. Quando nós tomamos y igual a 0, então nós temos z igual a x ao quadrado, novamente uma parábola. Se a gente for jogar isso aqui, eixo x, eixo y e eixo z, nós temos esse ponto, exatamente, no plano ZY, que é tomar x igual a 0, temos uma parábola. Nossa Senhora! Tentar fazer pelo menos um pouco melhor, né? Não melhorou muito. Mas temos uma parábola aqui, tá? E temos outra parábola aqui no plano XZ. Para dar a noção de que está lá atrás. Tá? Então, esse é o desenho que a gente vai ter para o esboço desse gráfico. Para a letra B, o que muda? Agora, na letra B, nós temos que a f de xy ela é dada por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Fazendo a mesma coisa, se z é igual a 0, então a gente fica com 0 igual raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E a única solução para isso é o ponto 0, 0. Quando a gente toma x igual a 0, a gente fica com z igual a raiz quadrada de y quadrado. E aí, isso aqui a gente viu lá no cálculo 1 e viu no ensino médio, que a gente pode reescrever isso como sendo a função modular z igual a módulo de y. Quando y igual a 0, a gente tem a mesma coisa.
z igual raiz quadrada de x ao quadrado. Então, a gente tem z igual a módulo de x. E quando a gente for fazer o gráfico aqui, quando a gente vai fazer o esboço do gráfico, não dá para fazer aqui em cima. O que muda em relação ao anterior? Eixo x, eixo y e eixo z. Antes a gente tinha parábolas, agora nós teremos esse ponto aqui, que é o 0, 0. E nós teremos retas aqui. Quando x igual a 1, y igual a 1. Aqui, esse ponto, quando y igual a 2, z igual a 2. Está aqui. Vamos fazer uma reta decente. Então agora nós temos retas. Mesma coisa para o lado de cá. E não mais parábolas. Mesma coisa acontecerá no plano xz, que é quando y igual a 0. Lembra que o gráfico da função modular era esse aqui, vimos lá no cálculo 1. Então agora a gente tem um cone como sendo o gráfico dessa. Um cone como sendo o gráfico dessa função. Ok. Para finalizar, a gente viu também o que são curvas de nível. A gente viu que às vezes a gente não consegue traçar o gráfico da função, mas a gente consegue saber o que está acontecendo em camadas. Né? A gente toma z igual a uma constante e iguala essa função à constante. Com isso a gente obtém a curva CK. Tá? Aqui o exemplo para essa função, f de xy igual a raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado, a gente tomou, igualou a zero, a gente obtém a circunferência, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Quando a gente toma o k como sendo 0,5, a gente obtém uma circunferência com um raio um pouco menor. C igual a 1. E o que isso significa? Veja, a gente está analisando o que está acontecendo. Aqui está o y igual a 1. A gente está analisando o que está acontecendo em cada altura. Na altura z igual a 0,5, que a gente tomou lá. Na altura z igual a 0. Na altura z igual a 1. Na altura z igual a 0,75. Altura 1,75, perdão. Ou 1,5, acho que está aqui. Raiz de 3. 1,7 aproximadamente, né? E a gente está analisando a intersecção daquela superfície que a gente fez, está aqui, com esses planos. Tá? Se a gente projetar isso tudo, pegar todas essas superfícies aqui e projetar no plano XY, se a gente estivesse olhando ela de cima, a gente veria isso daqui. Tá? Que são as curvas de nível. Para os exercícios em sala, a gente tem de novo as duas funções. O que acontece? Então, para a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem C0.
a curva C0, vai ser o quê? É eu igualar a minha função a zero. Bom, isso dá só um ponto 0, 0. C1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma circunferência de raio 1. Isso está me dizendo o seguinte, que aqui na altura z igual a 1, a intersecção, se eu cortasse um plano paralelo ao plano xy, na altura z igual a 1, o que eu obtenho, cortando a figura, o gráfico, é uma circunferência de raio 1. Então, vamos fazer aqui o esboço. Qual a chance disso ficar bom? Nenhuma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fazer só lá no plano XY, tá? Essa parte aqui. Então, aqui, vamos tomar cores diferentes. Para a curva C0 é só um pontinho. Está aqui. Para a curva C1, circunferência de raio 1. Imagina que isso é uma circunferência. Está ficando um pouquinho melhor. O que é a curva C2? Curva C2, curva de nível C2, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Isso é uma circunferência de raio raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, mais ou menos aqui. Então vai dar praticamente a mesma coisa que essa daqui, ou seja, várias circunferências, só que elas estão, veja que aqui elas ficaram muito próximas, né? E aqui, muito próximas aqui, nessa parte. Aqui a gente está fazendo circunferências também. O que muda dessa para essa? Pode fazer mais algumas, tá? Letra B. Bom, agora a gente tem f de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, de novo, a C0. A gente vai ter 0 igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que dá apenas o ponto 0, 0. C1. Veja que está parecendo que vai dar a mesma coisa, né? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Só que agora, para eu analisar o que está acontecendo aqui, se eu levar os dois lados ao quadrado, fico com 1 ao quadrado igual a 1. Tudo bem, isso é uma circunferência de raio 1. Quando a gente vai para C2, então aqui a gente tem esse e tem essa igual. Quando a gente vai para C2, o que vai acontecer? De diferente, tenho 2 igual a raiz de x quadrado
mais y ao quadrado. Para eu analisar o que é isso, elevando ambos os lados ao quadrado, 4 igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, neste caso, a gente tem uma circunferência de raio 2. Em vez da gente ter essa verde como a C2, a gente teria... Vou apagar aqui. Apagar um pedacinho da azul, não tem problema. Mas agora a gente teria como C2 essa circunferência de raio 2. Quando nós tivermos a C3, nós teremos uma circunferência de raio 3. Então, qual a diferença? É que aqui o espaçamento entre uma circunferência e outra, para esse caso B, ele vai ser linear, né? Vai ser de 1 em 1. Neste outro caso, a gente não tinha isso. Ele estava no 1.4. Próxima seria C3 x ao quadrado mais y quadrado igual a 3. Então, raio raiz de 3, que é 1.7. Ele ficaria mais próximo disso aqui. Ok? Então, curvas de nível é isso. Lembrando, como a gente já falou em sala, para trabalhar com gráficos em funções de grau 2, a melhor coisa é o GeoGebra. Não digo a melhor coisa, mas uma ferramenta muito útil é o GeoGebra. Aqui a gente consegue analisar o que está acontecendo. Acho que nós temos f de xy igual. Vamos colocar a x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui a nossa superfície. Esse paraboloide. Quando a gente vai analisar as curvas de nível, como eu falei, são os cortes, né? Então eu tomo z igual a 1. Olha só. Tenho esse plano na altura 1 do z, paralelo ao plano xy, e ele corta a minha superfície. Quando eu vou olhar a intersecção, olha só a intersecção aqui. Vamos ver se vai funcionar a ferramenta de intersecção. Acho que não. Com essa superfície, não. Tem que ser de outra forma. Mas tudo bem, nós temos essa circunferência. Era uma circunferência de raio 1. Quando a gente toma z igual a 2, olha só. Agora ele está dando uma circunferência de raio 1.4. Z igual a 3. Deu uma circunferência agora de 1.7 aproximadamente de raio. Então, com o GeoGebra a gente consegue analisar isso de forma mais tranquila, tá, do que fazendo o esboço. Como eu disse, o esboço é para algumas funções bem específicas e bem tranquilas. Tá? Na maioria dos casos a gente não vai conseguir fazer um esboço. No máximo, a gente vai conseguir analisar as curvas de nível daquela função. E é isso por hoje.